O profeta em crise, quando a alegria não vem pela manhã. Aleluia. Esse é um desafio na nossa caminhada. Amém? Pode ficar sentado, porque você já é cansado de ficar em pé. Só estende a mão aqui, vamos orar por ele. Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho. Que o Senhor use ele mais uma vez neste lugar, Pai. A casa é tua, a palavra é tua, Pai. O coração do teu filho é teu, Pai. Amém. Que ele seja mesmo apenas um instrumento disponível, Pai, para que a sua palavra possa encontrar uma terra fértil dentro de cada um de nós. Senhor, tenha liberdade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Agradecer, pastor Marcelo, mais uma oportunidade de estar aqui com você. Estava viajando, por isso esses dias eu não estava vindo à igreja. E eu chego de viagem, a Simone não deixa eu ir na igreja também, não. Ela quer que eu fique descansando, entendeu? Para mim é uma alegria, tem muitos visitantes, mas está aqui a Adriana e a Deise. A Adriana foi meu colega de faculdade e um grande amigo. Fomos padrinhos de casamento um do outro. Tentei alertá-lo, mas ele acabou casando com a Deise, está aí até hoje casado, entendeu? Está com o Pedro, uma criança pequenininha, e é uma alegria muito grande ver vocês aqui. O Adriano já me socorreu em muitas lutas na faculdade também, e nós éramos realmente, acho que umas ovelhas solitárias ali no campus da UFMG. Então, fico muito feliz de vê-los aqui. Pastor Marcelo mandou quinta-feira aqui que eu ia pregar, e na verdade eu estou na sequência dos 7 pecados capitais, né? Então eu já falei sobre o orgulho e inveja. Eu sei que vocês que são crentes estão preocupados com eu falar sobre glutonaria, né? Eu sei que nesses dias vai ter choro e ranger de dentes aqui na igreja, mas eu não venho conseguindo achar essa brecha, porque no início do mês, quando estava orando para estar aqui, Deus estava realmente muito claro no meu coração que a gente tinha que trabalhar um pouco do que era o Evangelho, né? E por isso que eu trouxe aqui a questão das pessoas que estão dentro, mas elas estão fora, né? E das pessoas que estão fora, mas elas estão dentro. Isso eu falei no inicinho do mês. E aí até quinta, o pastor Marcelo até mandou uma mensagem, qual que é o tempo? Eu falei, eu não sei, eu estou sem inspiração, né? Mas aí, sexta-feira para lá, estava pensando em umas coisas, e a gente vai orando, e eu queria muito compartilhar com vocês sobre isso, essa questão do que é ser um profeta, né? Do que é um profeta que está em crise. Eu acho que isso é muito relevante para o nosso tempo, né? E nós vamos ler um texto de Jeremias, capítulo 20. Jeremias era um sujeito espetacular. Espetacular. Jeremias, ele é um paradoxo para o nosso tempo. Tudo que você escuta que é uma pessoa bem-sucedida, Jeremias não encaixa nos protocolos. Tudo que você pensar assim, isso é um pastor abençoado, Jeremias também não é. Aliás, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E ele tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Mas acho que o profeta chorão não é a melhor definição para ele. O sujeito era cascudo, era resiliente, era um sujeito de ambiguidades, era um sujeito de paradoxos, de crises de fé, de crises de esperança. Ele não era um sujeito sempre inabalável, com todas as respostas, né? Mas era um homem que ele era perseverante numa mensagem. E acho que a gente tem que entender isso. O que é, primeiro, ser um profeta? O segundo é o que se implica na vida das pessoas, né? E terceiro, que nem sempre a alegria vai vir pela manhã daquelas pessoas que servem a Deus. A gente vive um evangelho muito de causa e efeito, e nós pegamos versículos isolados, mas de fato é que às vezes a alegria ela não vem pela manhã na vida de muita gente, e isso dura anos. E eu queria te dizer que não a presença de Deus, não a paz de Deus, não é isso. Mas a alegria não veio nas manhãs de Jeremias por muitos momentos da vida dele. E ele era um profeta. Vamos ler Jeremias capítulo 20. Uma breve introdução em Jeremias capítulo 20. Jeremias, ele estava sendo uma voz de Deus num tempo de muita corrupção.
Se vocês lerem lá, capítulo 1, não precisa de voltar, vou ler para vocês. Capítulo 1, no versículo 4, Jeremias diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora põe na tua boca as minhas palavras. Mas vamos voltar ao capítulo 20. Quando o sacerdote Pazur, filho de Ner, o mais alto oficial do templo do Senhor, viu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não chama Pazur, e sim Magor, mas Sabibe. Pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo, para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos, quando eles forem mortos, a espada dos inimigos. Entregarei todo o povo de Judá na mão dos reis da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará a espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza de toda essa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens e todos os terrores de Judá, os tesouros. Levarão tudo como disposto para a Babilônia. E você, Pazur, e todos que vivem em sua casa irão para o exílio para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem vocês têm profetizado mentira. Versículo 7, começa o desabafo de Jeremias. Preste atenção nisso. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse dentro de mim, em meu coração. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço todos comentando, terror por todos os lados, denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e digam: talvez ele vai se deixar enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vê o coração e a mente, deixa-me ver a vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele vai salvar a mão do pobre e dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem impiedade, que ele ouça os gritos de socorro pela manhã e de guerras ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Vamos orar. Senhor, que nesses poucos minutos a sua palavra nos fale ao coração, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, Deus. Ela não precisa de remendos, Pai. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que por meio do instrumento da minha boca, que o Senhor venha nos trazer luz, mas que ela possa gerar vida espiritual em nós, Senhor. Que ela venha atingir os seus propósitos, Senhor. Que o Senhor venha nos exortar, nos consolar, nos instruir na verdade do Senhor, ó Deus. Pai, que toda a contaminação humana o Senhor venha reduzir por sua bondade. E que ela, ó Deus e Pai, venha ser uma palavra cortante, que permaneça em nós, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que eu gostaria de falar hoje é sobre essa definição do que é um profeta. Isso é importante demais. E quando eu digo que é um profeta, eu não estou dizendo no sentido de que há alguns profetas ou não. Eu estou querendo dizer do profeta como alguém que vê o mundo com os olhos de Deus e sente o mundo com os olhos de Deus. Depois quero ler uma definição aqui para vocês. Isso é importante porque nós estamos vivendo um tempo de muito engano. As pessoas acham que o verdadeiro profeta, às vezes é aquele que revela um Pix ou revela um CPF, se eu te prego de alguma coisa,
ou ele é quase que uma cartomante evangélica. E de fato, muitas pessoas às vezes se perdem nisso. Há uns anos atrás, atendi uma moça, que ela estava indo numa reunião, e o sujeito, entre aspas, o profeta, ele não era um profeta, ele virou para ela e disse assim: o seu antepenúltimo namorado fez isso e isso com você, e o penúltimo fez isso e isso com você. E aí, logamente, ela interpretou, ela falou: olha, se uma pessoa manifesta os dons dessa forma, ela é de Deus. Mas isso é um grande engano, porque Jesus em Mateus 7:21 disse que iriam muitos profetizar, curar e etc e tal, e Jesus disse que eles nunca tinham sido conhecidos por Ele. De modo que alguém pode manifestar dons e não ser de Deus. De modo que alguém pode até manifestar o sagrado e as pessoas não têm nada a ver com isso. De modo que ser profeta é uma coisa de ter o mundo, e o profeta não é apenas aquele que diz: eu sei o seu CPF, ou você vai casar com quem, ou eu te vi numa porta de emprego, ou te vi em alguma coisa. A gente reduz isso. Na verdade, nós vamos ver aqui no texto, o profeta ele é um angustiado com o coração de Deus. Ele vê o mundo com os olhos, ele sente o que ninguém sente. E aí vocês podem se perguntar: mas como alguém acerta o Pix, o CPF, como alguém acerta as coisas? Acerta porque há espírito de engano. No Antigo Testamento e no Novo Testamento tinha muitos espíritos de engano. Do mesmo jeito que o Espírito Santo tem a ciência do passado e do nosso futuro, e ele pode sim revelar algo, mas o espírito maligno que ronda por aí, ele tem informações sobre a vida das pessoas, e um comunica com o outro, e as pessoas são enganadas, porque eles às vezes sabem de algumas coisas do passado. Há também aqueles que são malandros mesmo. Não tem espírito atuando, eles são malandros. Usa de hipnose. Eles sabem jogar a isca se você falar algumas coisas, eles induzem psicologicamente você a dizer alguma coisa, eles consultam na internet dados, e aí vão enganando as pessoas. E os profetas de verdade, lá em Ezequiel, por exemplo, tem uma coisa que chama muito a atenção da gente. Que Deus mais ou menos diz assim: eu vou permitir. Vocês querem que, vocês não querem ouvir a verdade, né? Vocês não querem seguir o que é o certo? Então, todo dia não sai um malandro e um mané de casa, e aí tem um golpe, não é isso que a gente aprende lá fora? Então é o seguinte: se você quer ser um mané espiritual e você não quer confiar no que a minha palavra diz, eu vou deixar você encontrar um malandro. E o falso profeta, ele é um juízo para muita gente. Ele é uma arapuca que cai quem já tem o coração voltado para achar que pode artificializar Deus, que pode manipular Deus, que pode manipular a realidade espiritual para algo voltado para si. Todas as vezes que nós tentamos manipular isso para alguma coisa muito personalista, nós estamos manipulando o mundo espiritual errado, e isso não é do Senhor. Há uma outra coisa também muito interessante, que às vezes o fato de alguma coisa ser grande, de alguma coisa ter muita expressão, de alguém ser líder de algo gigantesco, isso também não traduz que uma pessoa realmente seja um profeta, ou de que alguém realmente esteja com o Senhor. Aliás, o consultório é muito engraçado nisso. Às vezes eu atendo mulheres, filhos, cunhadas, secretárias e tudo. E são às vezes de pessoas com ministérios gigantes. Mas são pessoas que quando a secretária, ou a mulher, ou o filho chega no consultório, elas me contam histórias de 20, 30 anos de alguém narcisista, de alguém que constrói relacionamentos abusivos, de alguém que manipula as pessoas para interesse pessoal por décadas, de alguém que faz dos seus sintomas, narcisistas, psicopatas, pessoas que estão dentro da igreja, que fazem do seu sintoma um ministério. Engano. Tem gente carente, tem gente buscando paternidade, tem gente buscando referência. E aí, essas pessoas enganam. E às vezes nós, numa cultura muito de números,
numa cultura muito de que se é grande é bom, de uma cultura onde tem muitos seguidores, é porque Deus está validando. Nós nos enganamos nessas coisas. Nós tropeçamos nessas coisas. Nós nos iludimos com essas coisas. E aqui eu vou citar um texto de um rabino, ele não era cristão, Abraham Heschel. E há um livro dele chamado Os Profetas. Ele fala uma coisa interessante. Preste atenção nisso. Para nós, um único ato de injustiça, trapacear nos negócios, explorar os pobres, é algo leve. Mas para os profetas é um desastre. Para nós a injustiça é prejudicial para o bem-estar do povo. Para os profetas é um golpe de morte, para a existência contra o mal. O que para nós é um episódio, para eles é uma catástrofe. Ou seja, nós temos consciência de que continuamente são praticados em nossa sociedade atos de injustiça, manifestações de hipocrisia, falsidade, ultraje, miséria, e ainda assim nós continuamos vivendo normalmente. Já os profetas, mesmo a injustiça pequena, assume uma proporção cósmica. Ele diz: se nós chamamos essa profunda sensibilidade para o mal como algo histérico, que nome damos então para a indiferença abismal para o mal contra aqueles que os profetas se levantavam? Preste atenção nessa parte. O profeta não é de fato alguém que tenta acalmar seus nervos, distrair-se de suas lembranças e assim silenciar a sua consciência. Ao contrário, o profeta é uma pessoa que sente de forma feroz. Ele sente a agonia silenciosa dos injustiçados. O profeta não é uma pessoa tranquila. Ao contrário, o profeta é uma pessoa irrequieta. O objetivo de sua preocupação é a existência de um povo inteiro. O pensamento decisivo na mensagem dos profetas não é a presença de Deus para o homem, mas é antes a presença do homem para Deus. Os profetas não apenas sentem o coração de Deus, mas eles transmitem o coração de Deus. Eles percebem os processos da dor divina para com o seu povo rebelde, eles sentem a sua dor. Voltando aqui ao texto de Jeremias. Tire essas duas primeiras impressões da mente de vocês. O profeta, segundo a Escritura, é muito mais sublime, muito mais bonito, muito mais intenso, muito mais bacana de ser visto, do que meramente ter uma revelação que te viu no alto de um anjo, ou ver que um anjo te entregou alguma coisa. É algo além disso. O profeta é um ser que ele sai de casa numa angústia, porque ele lê, ele tem um óculos que Deus colocou ele, que ele vê tudo com os olhos de Deus, ele sente com o coração de Deus, ele se angustia com o coração de Deus. E aí a gente tem um duro golpe para o nosso tempo, porque veja, a história de Jeremias, ela é uma história muito bonita do que é ser verdadeiramente um profeta. Primeiro que lá para o capítulo 12, chega uma hora quando Jeremias estava começando o ministério dele, e ele começa a tomar as primeiras pancadas. Deus vira para ele e diz assim: se você está cansado com os que correm a pé, imagina quando você começar a correr contra aqueles que andam de cavalos. Ou seja, em outras palavras, Deus diz assim: espera aí, cara, está só começando. Você acha que tu está sofrendo hoje? Tu acha que tu está sendo não compreendido hoje? Porque Jeremias começa o capítulo dizendo: pô, até minha família se afastou de mim. Tu acha que isso é pouco? Tu não tem ideia do que vai vir. Lembra que há uns anos atrás, eu em crise espiritual, tinha tido uma decepção muito grande. E eu disse para Deus, naquela época, eu falei: Senhor, certas coisas não compensam. Certas coisas que envolvem o reino não vale a pena. Algumas coisas relacionadas à igreja me cansam. Olha, não conte comigo para essas coisas.
E um dia, chegando nesse texto de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, se te fadigas com o que andam a pé, o que você vai fazer quando você andar, quando você corre a cavalos? Aquilo foi um raio tão forte no meu coração, aquilo foi uma pancada tão sinistra, aquilo foi Deus dizendo para mim assim, tu prepara que é só o começo, e aquilo me chocou tanto, que eu mandei na época gravar na capa da minha Bíblia, Jeremias 12, 5. Então, às vezes que eu estou muito cansado, que eu estou muito estressado com essa coisa toda, eu olho para Jeremias 12, 5 e falo, muito para continuar. Porque veja, nós vivemos, e aí é o grande problema, nós vivemos a época que se você é um ser bem-sucedido, ou um líder bem-sucedido, ou um cristão bem-sucedido, primeiro, você é uma pessoa que tem todas as respostas para os dilemas da vida. Os profetas não tinham. Segundo, você é um ser empoderado. Os profetas, pelo contrário, eles não eram nada empoderados. E terceiro, você escuta que se você segue o métier evangélico, é causa e efeito, só coisa boa vai acontecer na sua vida. E aí a Bíblia vem e traz um paradoxo absurdo. Ela pega um sujeito igual Jeremias, que foi escolhido antes de nascer no ventre, e Deus fala que eu vou te levar como um profeta à nação. E aí o homem é submetido a uma vida de aflição contínua. Jeremias capítulo 20 já começa a ser um soco no estômago. Jeremias sai, como todos os dias, mais uma manhã para dizer a mensagem. E as pessoas lá de fora do templo, elas ensinavam tudo o que se ensina às vezes hoje. A igreja oficial dizia para as pessoas, vamos viver a vida. E a igreja meio que oficial, ela dizia para as pessoas, olha, vamos aprender técnicas para viver bem. E em prol de aparentemente manipular o sagrado, em prol de aparentemente dizer as coisas do Senhor, muitas coisas eram toleráveis na época. Eles não estavam se preocupando com idolatria, eles não estavam se preocupando com injustiça social. Várias vezes os profetas diziam, eu vejo vocês oprimindo o pobre, estrangeiro e a viúva. Deus nesse ponto então é de esquerda, né? Mas também Deus viria e falava assim, vocês sacrificam os filhos, vocês pecam contra a moral, vocês se prostituem. Entendeu? Aí Deus nesse ponto é de direita, né? De modo que Deus não é Deus nem de direita e nem de esquerda, mas Deus, Ele deixou com que anos Israel seguisse uma liderança abusiva, que só buscava grana, que só buscava poder, que só buscava dinheiro, e a religião oficial na época era meramente um clube social, onde as pessoas iam no domingo simplesmente para fazer o métier delas e se sentirem bem e começar a sua vida na segunda-feira. Isso era a religião oficial na época. O culto já não impregnava as pessoas, o culto já não incomodava as pessoas. O ir à casa do Senhor já não provocava indignação às pessoas. Era super normal vir aqui domingo e fazer tudo que você não podia fazer lá fora. Aí Deus levanta o Jeremias. E a Bíblia fala que ele acordava de manhã cedo. E ele ia falar. E um dos dias que ele vai para o templo para pregar, o pastor titular da igreja da época pega ele, espanca ele e amarra ele num tronco de praça pública, pertinho da igreja, de modo que todas as pessoas que passavam olhavam para Jeremias e falavam, lá, o mané, olha lá, o doido, olha lá o sujeito que diz que vai acontecer uma tragédia, olha lá o sujeito que diz que tem alguma coisa errada. Não, nós temos que confiar nos sacerdotes, eles são os dominantes da religião oficial. E aí Jeremias começa a ser espancado no tronco. Então eu sinto de dizer uma coisa, quando a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição, isso não é um clichê. Andar com Deus pode implicar viver sim uma vida bem dura. Desculpa te dizer, mas nós gostamos muito de ouvir, né? É lindo você ouvir quando alguém chega um profeta e fala, Deus te escolheu antes da fundação do mundo para uma grande obra. Aí você chapateia, chora, desmaia, não tem problema.
Mas quantos querem ser um Jeremias? Quantos querem sofrer uma humilhação? Quantos querem sofrer o paradoxo de ter uma mensagem que ninguém quer ouvir? E o profeta, mesmo, ele é esse. O C.S. Lewis disse que existem coisas que nada no mundo pode nos satisfazer. Então, significa que eu fui feito para outro mundo. É como se as pessoas que aproximam mais de Deus, elas vão tendo uma sensação esquisita de ser um extraterrestre, eu já disse isso aqui, enxertado na terra. Onde parece que o mundo é estranho. Onde parece que só elas sentem aquelas coisas. De modo que o profeta às vezes não é um ajustado emocionalmente. Às vezes o profeta ele é um desajustado emocional. E eu não estou falando aqui de psiquiatria, eu estou falando aqui de gente que sente. De gente que olha a realidade e vê de um jeito que ninguém vê. De gente que se angustia com a dor. E às vezes as pessoas até chegam lá no consultório com essas coisas. Eu falo, cara, isso talvez não seja depressão. Você parou para pensar que você está vendo alguma coisa que Deus está te mostrando? Neemias, antes de começar a construção, ele estava lá trabalhando como copeiro, ele manda um recado, me conta lá, como é que está o povo? E as pessoas chegam e falam, não, está uma tragédia. E aquilo ali toma ele. E ele fica angustiado, aí ele resolve construir um projeto. Se você é um angustiado, por ler o mundo, às vezes, com os olhos de Deus. Se você é um indignado, se você é um que tem uma mente inquieta, se você é um que pensa em variáveis de Deus sobre tudo, talvez tu esteja muito mais perto de ser um profeta do que aquele que tem todas as respostas. Daquele que faz da religião uma receita de bolo. Daquele que simplesmente prega uma teologia de causa e efeito. Ou daquele que simplesmente prega que você é o máximo, que você é extraordinário. Ou de que você é magnífico. Ou de que a vida é só uma questão de escolhas, ou de que vai ser, tem um código, tem uma coisa, e eu vou passar para você, e eu vou te dar um mantra, e eu vou virar uma chave na sua vida, e eu vou te destravar, alguma coisa assim. A quem te prometer, isso não é um profeta. Porque o profeta não trazia uma resposta dele para o mundo, ele trazia uma resposta de Deus para o mundo. O profeta era um ser apagado. Era visto como um caco de gente, um desprezado, um pária. E aí Jeremias já vai dando um soco no estômago. Os profetas sofrem. Os profetas tomam pancadas. Eu não estou dizendo que todas as pancadas são de Deus, porque algumas é porque você é chato mesmo. Mas muita coisa, à medida que as coisas forem caminhando, aí no desenvolver dos séculos, vai ser mais difícil para você. Você vai ser um extraterrestre. Você é uma voz que clama no deserto. Vai ser esse tipo de gente. De modo que não se enganem com quem diz ouvir Deus ou diz saber algo de Deus e não carrega no corpo as marcas desse tipo de sofrimento. Com quem é liso demais. Com quem é beato demais. Com quem diz saber tudo. Com quem diz não ter crises. Com quem diz ter todas as respostas. O profeta é um ser de uma angústia que os leva a uma total dependência, mas que os leva a dizer também não sei. A segunda coisa, veja o versículo 7. Senhor, ou melhor, volta um pouquinho antes, né? Eu disse aqui, o profeta nem sempre tem a mensagem que todo mundo quer ouvir. Não tem. Mas vai lá no versículo 7. Isso aqui é lindo. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado.
Foste mais forte do que eu e prevaleceste. É interessante isso aqui. Mais ou menos depois de ser espancado, depois de ser humilhado, Jeremias mais ou menos diz assim para Deus: cara, de uma maneira bem calvinista, né? Cara, o Senhor me colocou nessa roubada. Eu fui enganado. Aqui, nós vamos ver o texto depois, mas é uma oração de uma honestidade absurda. Eu fui persuadido. Tu foste mais forte. De modo que, às vezes, os verdadeiros profetas não são aquelas pessoas que elas olham e acham que elas construíram alguma coisa. Ou elas não têm a verdadeira tara pelo ministério. Ou não tem aquele desejo de dominar tudo, de ser famoso. O profeta mesmo, ele tem uma sensação, às vezes ele é tomado por aquela sensação de que ele só está naquele negócio porque Deus colocou ele. Porque se fosse por ele, ele ia sumir. Ele ia ativar o plano B. Tchau. De modo que o que impulsionou Jeremias não foi ele querer construir uma igreja. Até porque ele era um cara solitário. Até porque ele não era um oficial do templo. Ele era uma assombração que aparecia no templo e as pessoas queriam matar ele. Todo mundo lá dizendo: vai dar tudo certo. Vamos ser felizes. Prosperidade sobre Israel. Dei os dízimos e ofertas. Plante aqui as suas sementes, vai colher abundante. Nós somos Israel, Jerusalém. Surgia o fantasma. Todo dia de manhã, aquele infeliz, aquele estraga prazeres, chegava na porta do templo e virava: esse povo é tudo mentiroso, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão buscando coisas para si mesmo, vocês estão orgulhosos, vocês estão iludindo as pessoas. Aí o sacerdote falou: não dá para viver com esse cara aqui. E aí, só sobrevive mesmo quem foi persuadido. É persuadido. Porque o que Deus te persuadir a fazer, você vai fazer. Entendeu? Não tem jeito. Agora, você tem que compreender umas outras coisas. Veja o versículo 7. Eu sou ridicularizado o dia inteiro. E todos zombam de mim. Há um detalhe na Bíblia muito bonito. Precisa de ler. Mas a Bíblia diz que, lá em Jeremias 25, olha só, vou ler rapidinho para vocês. Jeremias 25. A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. Reis, Versículo 2. O que o profeta Jeremias anunciou a todos os povos de Judá? Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon. Irmãos, 23 anos persistindo numa mensagem que ninguém queria ouvir. 23 anos de ser uma antítese. 23 anos de ser um fantasma, sem família, sem amigos. Porque a família de Jeremias já tinha abandonado ele era uma encrenca, ele trazia problemas na sociedade, ele era uma pessoa não grata. 23 anos de solidão, acordando pelas manhãs, dizendo a verdade de Deus. E aí tem gente aqui que com um mês já fadiga. E aí vem a primeira frustração, já fadiga. E aí vem a primeira dor, você já entra em crise. Você pode entrar em crise, nós vamos ver aqui. Mas eu queria dizer isso.
talvez vai durar décadas. Talvez você vai ser um angustiado crônico. Talvez você vai morrer sendo incompreendido. Um estranho no ninho. Jeremias chegou a um ponto que ele disse: já tem 23 anos, gente, que eu não estou mudando a pregação, não. Eu venho aqui e prego o mesmo texto, as mesmas coisas, as mesmas necessidades, e vocês não me escutam. De modo que você só vai conseguir, às vezes, julgar o que é um profeta quando você vê a vida de um profeta no longo prazo. De modo que você só vai entender que Deus está num negócio quando você entender décadas sobre uma pessoa. De modo que nós temos que entender e valorizar melhor quem é resiliente. Nós estamos cheios de jogador no nosso meio que faz 30 gols numa temporada e a gente já torna ele craque. E nós já estamos cheios de gente que se levanta na internet, não sei o que, durante um dia para o outro, mas Deus não está nem um pouco interessado nisso. Deus trabalha com pessoas por décadas. São gente comum, igual um Jeremias, não é um sacerdote oficial. É gente imperfeita, doida, maluca. Mas gente que anda há décadas com a mensagem. De modo que nós deveríamos olhar para os anciões aqui da igreja, que estão há anos com Cristo, lutando, seus casamentos, suas famílias e tudo. E nós deveríamos sentar mais com essas pessoas e ouvir o que é a vida cristã. O que você tem para ensinar? Você já passou por 23 anos que eu não passei. E veja, ele diz: eu sou ridicularizado o dia inteiro. E aí nós aprendemos o contrário, que se você for uma pessoa de Deus, eu não estou aqui sendo paradoxal com o que eu disse antes, a unção de Deus vai atrair as pessoas desgarradas também, as pessoas que vão querer ver Deus. Eu disse aqui no início do mês, mas os pródigos, os irmãos mais velhos, eles não vão querer ouvir às vezes a mensagem, eles não vão entender o que Deus está fazendo. O profeta é um ser ridicularizado. Versículo 8. Sempre que falo, é para gritar violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura todo dia. Versículo 9. Mas se eu digo, não mencionarei, nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Depois de desabafar, depois de dizer que ele só estava nesse negócio de servir a Deus porque Deus tinha o convencido, depois de com uma certa sinceridade dizer assim, por mim eu não estaria aqui, depois de dizer eu sou tomado por algo que eu sou exposto ao ridículo, depois de dizer eu não sou compreendido, ele diz assim, mas às vezes, Senhor, quando eu tento parar, quando eu tento dizer, eu não vou acordar mais de manhã, eu não vou insistir mais nisso, eu vou deixar esse negócio de andar com o Senhor, esse negócio de igreja é um caos, esse trem é sofrimento demais, a vida da gente não anda, o ímpio lá fora dá certo, olha lá os profetas, todo mundo vivendo bem, os profetas lá da igreja têm carro, mora bem, tem dinheiro, os filhos tudo bonito, olha só, eu não tenho família, eu sou um caco, eu sou uma assombração, todo mundo olha para mim, olha o terror lá, olha o cara maluco lá, depois dele dizer isso, ele diz assim, todas as vezes que eu tento parar, vem um fogo, né? Vem uma convicção, vem um negócio mais forte do que eu, e eu não consigo conter. E você sabe muito bem que Deus tem alguma coisa para fazer quando você não consegue conter. A sua razão teima te dizer assim, sai fora desse negócio. Não é questão de igreja, não. Aí o Jeremias podia dizer, só tem psicopata nesse templo. Só tem gente tóxica nesse templo, só tem gente abusiva nesse templo. Isso é um mercado, isso é um negócio. Esse negócio do religioso é só uma instrumentalização para as pessoas ficarem famosas, ricas e mandar em cima dos outros.
Aí Deus, ele vira e fala assim, mas toda vez que eu penso nisso, cara, vem um treco dentro de mim. E aí era o Espírito, né? Aí o Espírito vem para você e diga, prossiga. Aí o Espírito, segundo Jeremias, ele diz assim, eu não consigo conter. É uma força. Se eu não faço, se eu não me movo, alguma coisa me move. Se eu tento esfriar a mente, o fogo arde nos meus ossos. De modo que o que arde, o que pulsa, nós às vezes temos muito uma ideia assim, eu quero que Deus me dê uma direção clara sobre o meu ministério. E as pessoas vão muito atrás de profecia, atrás disso. Mas elas às vezes não entendem o simples, que às vezes é o que arde. Às vezes é a dor que a pessoa carrega. Às vezes é o sintoma que ela tem. Às vezes é aquilo que ela não consegue conter. Às vezes é aquilo que a impulsiona a ir. É o que Deus está querendo que ela faz. E não é necessariamente aqui. Pode ser lá fora, pode ser matando a fome, pode ser fazer qualquer coisa. Socorrendo uma viúva, eu não sei. Mas o que Deus tem é persistente, é incontrolável. Não é narcisisticamente desejado. Não é narcisisticamente usado como eu tenho um poder, eu tenho um dom, eu tenho o poder de conectar, de abrir portais no céu. A gente escuta muito isso nessas bobeiras. Eu tenho a chave aqui, cara, cola em mim. Não. O profeta diz assim, tem dias que eu acordo sem saber. Mas e o fogo que arde nos ossos? Então, se você não tem fogo que arde nos ossos, se você tem algo que não é incontrolável, você ainda talvez não entendeu a mensagem que Deus quer que você pregue por 23 anos. Você precisa buscar isso. Ah, é chato, Samuel, eu quero ficar quieto. Ok. Mas se Deus quiser, você não vai ficar. Ele te atropela. Vê um caminhão desgovernado. Alguma coisa te joga, te lança. Não tem como fugir. Isso é o profeta. Estou cansado de tanto contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denuncie, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e diga, talvez ele vai se deixar enganar. Sabe o que é isso? Aí está lá, você está fazendo alguma coisa no seu trabalho, na sua igreja, você é crente, Deus está colocando uma coisa. Aí todo mundo fica esperando, né? Nossa, uma hora ele vai dar uma brecha, nós vamos derrubar ele. Uma hora ele vai deixar de falar, nossa, esse cara tem que ter algum problema, essa mulher. O que Jeremias estava dizendo é o seguinte, cara, eles estão caçando, eles estão pegando a Receita Federal, estão olhando a minha vida toda. Registro da Polícia Civil, eles estão só esperando eu dar um BO para eles poderem me ridicularizar. E é assim. Você é um visado. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem você é no mundo espiritual. Mas o diabo também sabe quem que você é no mundo espiritual. Entendeu? E às vezes você não vê tudo. Mas você já está marcadinho. Entendeu? Até o jeito que você sofre, o capeta já sabe. Esse aí está sofrendo tanto que Deus tem um negócio para ele. Não é possível. Entendeu? Eu já vi. Aí quando o diabo vê um cara hoje, ele fala assim, eu já vi Jeremias. Eu já sei onde esse cara, esse tal de Deus está levando esse sujeito, essa sujeita. Ah lá, ó. O diabo, gente, ele não está preocupado com quem está vendendo autoajuda, quem está falando que para você ser a melhor versão sua, para você ser extraordinário, para você ser maravilhoso, para você ser a melhor pessoa do mundo, para você ser empoderado. Esse aí o diabo está nem aí com eles. Aliás, o diabo quer que esse tipo de gente cresça. E é por isso que eles ganham tanto dinheiro, porque para o diabo é excelente.
Porque aí as pessoas fingem que estão servindo a Deus com alguma coisa, mas não estão. Ele não está preocupado com isso. O diabo está, deixa esses caras crescer. Nossa, para mim é ótimo. Ai, quanto mais gente iludida de domingo a domingo, querendo mensagens e pregações para como viver bem. Não que isso não faça parte da igreja. Como ter felicidade. Como ser uma pessoa feliz e bela. Como ficar sarado lá igual o Adriano Faustino, entendeu? Né? Sabe, essas coisas assim. Ele não está preocupado não. Agora, quando ele percebe que tem um angustiado, uma angustiada, tentando ver o mundo com os olhos de Deus e sentir com os olhos de Deus, opa, ele fala, aí vem, desculpa a expressão, o diabo pensa assim, aí vem merda para o meu lado. Entendeu? Presta atenção. E aí eu termino com uma coisa muito bonita, senão você deu tempo. Versículo 11. Olha que beleza são as Escrituras. Olha como a Bíblia é bela. Olha como que, às vezes, a caminhada cristã, ela é uma grande bipolaridade existencial. Às vezes eu posto lá no Instagram um pouco sobre isso, eu falo, gente, a frase do Tozer, que é improvável que Deus use alguém que nunca sofreu profundamente uma dor. E de que eu tenho sérias desconfianças de pessoas que me dizem que nunca passaram por crises, sabe? Por questionamentos, por dúvidas sobre o próprio ministério, que é o caso aqui de Jeremias, que já não teve vontade de parar. Eu gosto muito quando chega os pastores lá no consultório para atender, eles falam assim, nossa, a igreja vai mandar todo mundo para aquele lugar, quebrar tudo, vontade de sumir, eu joguei na mega da virada, se eu tivesse ganhado, eu tinha largado esse trem, entendeu? Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa assim para pastores, tinham várias, e uma das perguntas era assim, se você tivesse outro meio de vida, você largava o ministério? 55% das pessoas falavam, e eu... Tchau, partiu vida, entendeu? Só que o manto mesmo, né? O manto mesmo, ele é um ser de dúvidas, de angústias, de dias ruins. E que ao mesmo tempo, ele também tem fé. Que ao mesmo tempo, no meio da tragédia, do caos, ele chega como um caco, como uma assombração, sem forças e sem energia. E ele nem que seja para chorar no banho. Ele diz assim, Deus é mais forte, eu não queria, mas aqui, eu sei que o Senhor existe, não tem mais jeito. Eu clamo a sua intervenção. Vocês já tiveram isso? Faz que vocês criam com dúvida? Já tive vários. Você crê racionalmente, mas seu coração está angustiado. Você crê, porque você já conheceu um pedacinho do caráter de Deus, mas seu coração está moído. Aí é o Jeremias, vamos lá, olha como é que o sujeito era bipolar. Fase de euforia de Jeremias. Mas versículo 11, fase de mania, de euforia. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe será como vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, ó Senhor, tu examinas o justo e vê o coração e a mente. Deixa-me ver a sua vingança. Ou seja, Deus. Eu sei, irmão, que você já pediu a Deus para matar uns. Jeremias também já pediu, entendeu? Mas não era uma sede pessoal. Não era uma coisa assim, para ele se mostrar o bom. Porque a dor do profeta não é para ter uma justiça própria. A dor do profeta é para que Deus seja a justiça na terra. Ele se angustia com o que ele vê e ele chora. E ele fala, Deus se intervenha. Cadê você, meu amigo? Eu só grito violência e destruição. Cadê você? Sabe, quando você acorda de manhã e fala assim, que mundo injusto, meu Deus. Quando você acorda pela manhã e vê uma notícia na internet, a menina tal morreu estuprada, não sei o quê, e você fala, que mundo injusto, meu Deus. Ou quando você vê que tem bilionários e pessoas muito pobres, você fala, que mundo injusto, meu Deus.
E quando você vê violência, corrupção na igreja, você fala, que mundo é esse? Isso no seu coração é um desejo assim, Deus, cadê você? Intervenha. Isso é ser um profeta. Você é um indignado. Você não está um anestesiado no modo pagodinha de viver a teologia. Sabe qual é o modo pagodinha de viver a teologia? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Paulinho conhece todas. Por quê? A vida não te leva. Porque você sofre. Porque você clama. E aí Jeremias, olha, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, versículo 13. Porque ele salva o pobre das mãos do ímpio, maldito. Vamos lá, agora é a fase de depressão, presta atenção nisso aqui. Aí começa a depressão do cara. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai, ou seja, desgraçado de ultrassonografista. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando diz, você é um menino, foi pai de um menino. Seja aquele homem, olha o coitado do ultrassonografista, seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã. Por isso que eu não fui ser obstetra. Mas Deus, olha que coisa, Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou grávida. Ou seja, aqui, eu não queria ter nascido. Eu não queria sair da barriga da minha mãe. Por que eu não fiquei grávida em tempo de 9 meses? Por que minha mãe não ficou 90 anos grávida? E termina com algo pesado. Por que eu saí do ventre? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os dias da maior decepção? O cara estava deprimido, gente. Eu digo que, quando alguém chega no consultório e fala assim, uma pessoa que serve a Deus mesmo, ela tem esse tempo de depressão, de tristeza. Ela é alegria. Tem um hino antigo também, que eu nunca cantei, que cantou aqui na igreja, cantava assim, Jesus é alegria, euforia, todo dia. Isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Porque Jeremias tinha o Espírito do Senhor, de Jesus. E meu amigo, a última coisa que esse cara teve foi alegria e euforia todos os dias. Entendeu? Pelo contrário, ele termina aqui dizendo o seguinte, para que eu vim? Cara, qual que é o sentido da vida? Eu só vejo tristezas e desilusões. O profeta, o servo de Deus, ele tem tristeza e desilusão. Até porque ele é mais sensível, até porque ele percebe, até porque ele lê o mundo com os olhos de Deus, até porque ele sente como Deus, até como ele vê como Deus, ele se angustia mais. É por isso que eu digo que quem diz saber, quem diz ser inabalável, quem diz ser sempre constante, quem diz ter as respostas para tudo, quem te vende um métier de que eu sou a pessoa que você deve seguir, quem traz para si mesmo, tem grandes chances de não ser um profeta. E quando eu digo profeta, é alguém que serve, não estou falando só para líder. Porque se não existir dualidades na sua vida, se não existir às vezes momentos de dor na sua vida, olha, eu sinto dizer que talvez você não esteja pronto, você não viveu ainda coisas que você deveria viver. Alguns sermões só são pregados e ensinados porque as pessoas não vão para os gabinetes atender. Porque se as pessoas forem para o gabinete atender, elas vão escutar tanta história ruim, que elas vão ter vergonha de vir aqui domingo e de ensinar certas coisas. O profeta ele reclama do ultrassom, mas ele é alguém que faz raio-x da vida. Ele radiografa tudo. E isso dói. Isso abala você. Isso,
às vezes te derruba. De modo que eu queria que você saísse daqui, né, com a certeza de que essas crises, elas existem. De que essas crises, elas são possíveis. De que você não é extraordinário, coisíssima nenhuma. Entendeu? De que a única forma de você fazer alguma coisa que Deus realmente quer na sua vida é você ser persuadido e for persuadido. E a única coisa que você fazer de modo que glorifica ao Senhor é quando o fogo arde nos seus ossos. Abra sua Bíblia, capítulo 3 de Lamentações. E eu termino. Lamentações 3. Nós vamos ler Lamentações 3 para terminar, versículo 1. Depois nós vamos pular. Versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida. Lamentações foi escrito por Jeremias. Isso aqui é o mesmo Jeremias, viu, gente? Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu a me fazer andar na escuridão e não na luz. Ele voltou na sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez com que a minha pele, a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Um caco. Mas olha, veja. Versículo 19. Olha que bonito. Olha que lindo. Nós pregamos muito esse texto. Aliás, esse texto está nas caixinhas de promessa de muita gente. Aliás, muitas pessoas amam esse texto de Lamentações 3 aqui, 22 e 23. Mas o contexto aqui é de alguém que experimenta Deus no meio do caos. Não é alguém que não vive o caos. Não é alguém que não tem dor. Não é alguém que não tem desesperança às vezes, que não pensa em desistir. Mas é alguém que quando para, vem um raio, um flash. E ele experimenta uma visitação. E aí ele de uma maneira soberana, grande, ele vê assim, no meio desse caos, no meio dessa dor, tem um Deus que olha, que me ama. Veja bem, olha que bonito. Versículo 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha angústia e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Nós, às vezes pensamos, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu tenho que trazer à memória só as coisas boas. Não. O que deu esperança, o que trazia esperança para ele, era ele olhar para trás e ele falar assim: Deus já me tirou de cada lamaçal. Deus já me tirou de tantas crises existenciais. Deus já me tirou de tantos momentos de dor. Sabe, olha, eu sei que eu não entendo, ainda está difícil, mas é o seguinte: quando eu olho para trás, eu vejo que eu vivi coisa demais com esse Deus. São memórias de quem teve relacionamento, são memórias de quem teve amizade, são memórias de quem ouviu a voz de Deus no meio do caos. Não foi trazer à memória só contextos de autoajuda. Ele não disse aqui: vou determinar na minha mente, eu vou gerar no mundo espiritual. Não, as memórias dele eram memórias de dor, mas que se aproximavam de Deus. E veja que bonito. Eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, porém nele a minha confiança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Sabe por que ele disse que elas se renovam a cada manhã? Que Jeremias era um cara que acordava cedo. Estou dizendo que você tem que tomar banho gelado, acordar cedo, não é isso não. Mas só experimenta que a misericórdia se renova a cada manhã quem acorda de manhã, todos os dias, sabe, você dorme arrebentado, você dorme quebrado,
mais um dia no templo, mais um dia de espancamento, e você acorda, e parece que vem um anjo de madrugada te dar um Red Bull espiritual, e você acorda e fala assim: eu creio, Senhor, vai ser mais um dia difícil, mas eu estou aqui, entendeu? Isso é aquele que se renova a cada manhã. Veja, não era você tem que acordar com o lado direito, você tem que, o lance de Jeremias não era acordar no espelho e dizer, yes! Não, o lance dele aqui, de se renovar a cada manhã, é alguém que tinha experimentado Deus o fortalecer várias manhãs de sofrimento. E é por isso que eu coloquei aqui, quando a alegria não vem pela manhã, porque a alegria, ela não vem pela manhã muitas vezes nos dias do Senhor, mas as misericórdias do Senhor, elas vieram várias manhãs. Não foi uma coisa afetiva, foi uma coisa de certeza, de destino, de convicção do que ele tinha que fazer, uma misericórdia de saber que Deus estava com ele e o usaria. Você saia daqui assim convicto. Todo mundo quer viver grandes coisas com Deus, mas ninguém quer ser um caquinho Jeremias. A Bíblia não diz, mas segundo a tradição dos livros dos profetas judaica, Jeremias foi morto a caminho do exílio. Não no exílio, mas indo para o Egito. E para mim, não foi o profeta chorão, um gigante, um cascudo, um sujeito que Deus tornou, moldou, o tornou resiliente, um sujeito que ninguém dava nada, mas Deus olhava e via tudo, não porque tivesse algo em Jeremias, mas porque ele tinha sido comissionado a fazer o que Deus quer, um obediente. Que a gente possa se espelhar em homens assim. Talvez você está triste, talvez você está pedindo para morrer, talvez você está desejando que você não tivesse nascido. Jeremias já teve assim, mas passa. Vamos orar, fica de pé. E aí os irmãos do louvor cantam, e vocês orem. Senhor, nessa manhã, Pai, nos fortaleça. Como Davi disse, sei que Tu desejas a verdade no íntimo, e no Teu coração Tu ensinas a misericórdia. Fortaleça os que estão fracos, cansados e sobrecarregados, Senhor. Deus, nos ensina o Evangelho, Jesus. Precisamos do Senhor, da Sua misericórdia. Pai, nós estamos nos fadigando com os que andam a pé. Nos faça correr com os cavalos, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, que o fogo possa arder nos nossos ossos. Aqueles cuja chama está apagada pela depressão, pela ansiedade, pelo medo. Senhor Deus, nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus que o fogo possa arder novamente, que a chama do Senhor venha a arder, Pai. E que aqueles que estão mal, tristes, que a sua misericórdia venha a ser percebida como uma intervenção sobrenatural, Pai. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o domingo de vocês, guarde, traga paz, e que essa mensagem venha a ser uma mensagem de os fazer seguir em frente. No nome de Jesus, Deus abençoe o domingo de todos. Um grande abraço.